Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naná, do Na Casa da Ná. Sejam bem-vindos à minha casa e estamos em fevereiro, ano mal começou, né? Mas muita coisa já aconteceu aqui em casa. Já teve acidente de batida de carro, já teve acidente com uma pessoa da família, já teve tentativa de assalto, muita conta para pagar, enfim, um monte de coisa já aconteceu. A casa caiu. Caiu, mas levanta. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, contando um pouco de como eu e o Fê, como que a gente se organiza para quando acontece esse tipo de coisa, para a gente passar por uns perrengues desse, a gente não ficar muito em apuros assim, a gente consegue se organizar e consegue não ficar com a corda no pescoço por conta principalmente de dívidas, né? Porque começo de ano tem muita conta para pagar, IPTU, IPVA, renovação de academia, de plano de saúde, de seguro, de carro, enfim, quem tem filhos, material escolar, matrícula, um monte de coisa. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. E aí por isso eu resolvi fazer esse vídeo, quem sabe dar ideias aí para vocês de como se organizar para não passar apuros. Então, pessoal, como eu falei, a gente já passou muito aperto e eu acho que é comum para todo mundo, né? Começo de ano a gente sempre tá com um monte de metas, querendo fazer um monte de coisas. A gente, por exemplo, quer fazer vários cursos, quer fazer viagem, enfim, um monte de coisas. Mas sempre no começo de ano tem essas contas que a gente já sabe que tem todo começo de ano, né? E muita gente acaba fazendo dívida no ano anterior, no fim do ano anterior, e esquecendo dessas contas, né? Isso aí a gente não faz de jeito nenhum. E, claro, o que eu vou falar aqui é como a gente faz, tá? Como que a gente se organiza. Cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem suas contas, suas prioridades. Eu vou falar como que a gente se organiza e se isso ajudar você, eu vou ficar muito feliz. Então, para começar, como que eu e o Fernando a gente tem feito desde quando a gente começou a pensar no casamento, né? Para quem não sabe, a gente ainda não tem nenhum ano de casados. Então, ano passado a gente teve muito gasto com casamento, com viagem, lua de mel, um monte de coisas. Mas agora, no começo do ano, a gente teve muitos perrengues, mas a gente não tá passando aperto, graças a Deus. Como que a gente faz? Eu tenho o meu salário, o Fernando tem o salário dele, mas a gente junta tudo. Primeira coisa que a gente faz é isso, a gente considera que a gente tem uma conta única. Tudo que ele ganha é junto, tudo que eu ganho é junto também. Inclusive as rendas extras que a gente faz, a gente coloca tudo num pacote só. Segunda coisa que a gente fez, até antes do casamento, a gente fez isso, mas agora a gente já fez uma atualização, depois que a gente já passou 8 meses casados, a gente tem uma noção melhor. O que a gente fez? Uma lista de gastos fixos. O que eu chamo de gasto fixo é gasto daqueles que a gente não vai poder fugir. Então, por exemplo, eu sei que todo ano eu vou pagar o IPVA do meu carro, do nosso carro, né? Então, já tá lá considerado, apesar de ser só uma vez no ano. Conta de água, conta de luz, mercado a gente fez uma estimativa de gasto, né? Assim também como a conta de água e conta de luz, que dá uma variada, mas a gente sabe mais ou menos quanto que a gente vai gastar. Gastos com os nossos cachorros, academia, plano de saúde, enfim, a gente listou tudo que a gente gasta, dentista também, remédios que a gente já sabe que tem que comprar às vezes, a gente já fez uma previsão de todos esses gastos, tá tudo listadinho lá e fizemos o somatório de todos esses gastos. Depois que a gente fez o somatório, a gente dividiu em 12, para ser os 12 meses, né, que a gente tem aí no ano. Depois disso, a gente chegou num valor que a gente precisaria ter todos os meses para poder pagar todas essas contas. Apesar de que algumas a gente tem em alguns meses e outros não, mas no total a gente tem esse reservado. Justamente por quê? Porque se a gente quiser juntar tudo de uma vez, por exemplo, esse começo de ano vem um monte de conta.
Se a gente fosse querer pagar tudo sem ter uma reserva antes, a gente ia estar bem apertado e não ia ter esse tipo de reserva para essas situações emergenciais que aconteceram no começo do ano. Então, retomando, o que a gente faz? Primeiro, a conta única, tudo que a gente recebe fica ali num bolinho, né? A gente já coloca, a gente tem a nossa planilha, então a gente vai controlando ali na nossa planilha tudo que entra. E aí, o segundo passo é listar tudo que você já sabe que vai ter de gasto no ano e dividir por 12, o somatório. Beleza? Até aí? Acompanharam? Vamos para o passo 3. E aí o passo 3, o que é? A gente pensou em algumas reservas que são prioridades para a gente ter. Então, por exemplo, a gente tem uma reservinha de aposentadoria, a gente tem uma reservinha de educação, uma reserva de viagens, que são coisas que são muito prioridade para nós dois. Então, a gente listou o que é prioridade para nós dois também. E aí, a gente meio que separou. Depois de tirar o que a gente já sabe que vai gastar de gastos fixos, né, do nosso total, da nossa receita total, a gente sabe mais ou menos quanto que é de gastos fixos. O que ficou aí, não vou chamar de sobra, porque não é sobra. A gente faz isso antes mesmo, né? A gente já faz as nossas reservas. Então, desse tanto que ficou, a gente já sabe um percentual para cada uma dessas reservas que a gente quer fazer, que é prioridade para a gente. Então, eu vou tentar colocar aqui do lado em números para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Me dá minha colinha aqui. Então, por exemplo, considerando, digamos, tá, números hipotéticos, que eu receba de salário R$ 1.500 e o Fernando receba de salário R$ 1.500. Então, a gente vai somar a minha receita e a receita dele. No total dá R$ 3.000, certo? Acompanharam, né? E aí, depois de listar tudo que a gente precisa para o ano todo, digamos que a gente, na nossa soma total, a gente precisa de R$ 12.000 por ano para pagar aquilo que é essencial. Estou arredondando os números aí só para ficar mais fácil. Então, esses 12.000 no ano, considerando todos esses gastos essenciais, a gente divide por 12. Então, seria R$ 1.000 todo mês só para esses gastos essenciais, certo? Beleza. Então, de R$ 3.000, R$ 1.000 vai ser para pagar o que é essencial. Então, vai sobrar aí, eu não gosto de chamar de sobra, mas vão ficar aí R$ 2.000, que é pra gente colocar naquilo que é essencial pra gente. Que seria o quê? Viagens, educação, aposentadoria e tudo mais. Eu coloquei aqui, vou deixar aqui a listinha de algumas coisas que a gente tem como prioridade. Por exemplo, a aposentadoria é uma prioridade pra gente. A gente tem a nossa reserva de emergência, que é muito importante, então a gente está montando a nossa reserva de emergência. Viagens, que é o que a gente mais gosta de fazer, então é super prioridade. Educação, que a gente quer investir sempre em aprender mais. Tenho alguns outros objetivos, eu deixei de um modo geral, objetivos, poderia ser uma reforma, ou comprar alguma coisa, enfim, fica para objetivos em geral. E gastos livres, que são aqueles gastos que eu tenho todo mês, o Fernando tem todo mês, mas que não entram exatamente na nossa conta como casal. Fica livre para ele, fica livre para mim. Eu posso gastar com o que eu quiser, ele pode gastar com o que ele quiser também. Então, retomando, R$ 3.000 seria a nossa receita mensal, de nós dois juntos. R$ 1.000 desses 3.000 seria para os gastos fixos e R$ 2.000 seria dividido entre todas essas coisas aí. Então, digamos que eu coloque desses R$ 2.000 que ficaram, que eu quero 20% desses 2.000 vá para a aposentadoria, 20% vá para a reserva de emergência, 20% vá para os objetivos, 20% vá para viagens. E aí, coloquei aqui 10% para a educação e 15% para os nossos gastos livres. Errou! E aí aqui na tabelinha vocês vão ver quanto que fica para cada coisa. E aí, eventualmente, se entra mais receita, a gente já tem esse percentual aí, que a gente já faz o cálculo meio automático lá na nossa planilha, mas a lógica toda é essa. Ao longo do tempo, a gente vai montando essas nossas reservas. Então, ao longo do ano,
né? Vai ali esses investimentozinhos que a gente faz, crescendo ali, separados, cada coisa com seu objetivo. E os nossos gastos fixos a gente vai separando ao longo dos meses no ano. Então, voltando para os gastos fixos, né? Digamos que sejam esses R$1.000 que eu tenho separado todos os meses. Todo mês eu tenho conta de água, todo mês eu tenho conta de luz. Tem meses que é mais caro, tem meses que é mais barato. Água aqui, por exemplo. Em Brasília a gente passa um longo período de seca, né? Então eu já previ nos meus gastos fixos o valor máximo que eu pago de água, que é quando está no período de seca. Em compensação, quando não está em período de seca, em período de chuva, a gente gasta muito pouca água. E aí a gente consegue economizar desses R$1.000 alguma coisinha e já fica ali guardado para quando a conta aumentar, eu já conseguir pagar o a mais. Mesma coisa, por exemplo, IPVA, que é no começo do ano. A gente já veio separando desses R$1.000 mensais, um valorzinho aí que ia sobrando. E agora, quando chegou o IPVA, a gente já tinha essa reserva para pagar a conta inteira. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu falando assim, pode ser que pareça difícil, mas quando você vai dividindo essas metonas em metinhas, né, esses objetivos grandes em pequenos objetivos e vai separando aí todo mês, fica muito mais fácil. Quando chega uma situação como essa que a gente passou no começo do ano, a gente teve muito mais fôlego, né? A gente estava muito mais tranquilo para pagar essas contas, porque a gente já tinha feito a nossa reserva durante esses meses que passaram aí para trás. Sou rica! Eu sou rica! No começo de ano, gente, não é a hora que você vai fazer um milagre, fazer aparecer todo o dinheiro de uma vez para você pagar esse tanto de conta que aparece. Você tem que ir se planejando já desde agora para o ano que vem. E aí, lá em 2021, você já vai estar com suas contas todas em dia, já com tudo separadinho, para você pagar aquilo que às vezes vem num bolão. Outra coisa muito importante, um detalhe assim, que não é o detalhe, é o essencial. Quando você recebe o seu dinheiro, você já tem que ter esse planejamento. Você não pode esperar sobrar dinheiro para você reservar alguma coisa, gente. A reserva ela tem que ser feita antes. É antes que você vai ter o seu planejamento. Não é na hora do sufoco que você vai fazer o salário ser maior do que o mês, tá? Então, gente, por favor, reservem antes. Se paguem antes, se programem antes. Parece difícil, mas não é. O Fernando no começo achava super difícil, mas é muito, muito, muito tranquilo, né, amor? Não é. É bem tranquilo. Mas assim, eu não tô ensinando, tá, gente? Isso é o jeito que a gente faz. Então, gente, é isso. Espero que tenha dado alguma ideia pra vocês aí na organização. Se você tem alguma outra forma de se organizar financeiramente, me conta, que eu gosto de estar aprendendo esse tipo de coisa sempre. Vamos trocar ideia. E espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho pra estar acompanhando tudo que acontece aqui na Casa da Ná. Um beijo!